O sol se punha sobre as águas turquesas de Bali, pintando o céu em tons de laranja e púrpura, como se o universo conspirasse para tornar aquela noite inesquecível. Eu, Clara, deitada na cama king size da vila à beira-mar, sentia o ar salgado acariciar minha pele nua, ainda úmida do banho de espuma que tomáramos juntos. Pedro, meu marido há apenas 3 dias, ria ao secar o cabelo com uma toalha, seus músculos definidos brilhando sob a luz suave das lanternas. Você é perfeita, amor, murmurou, inclinando-se para beijar meu ombro. Aos 28 anos, eu finalmente sentia que a vida havia me recompensado. Após anos de relacionamentos superficiais e uma carreira estressante como designer gráfica, Pedro surgira como um sonho realizado. Alto, de olhos verdes penetrantes e um sorriso que desarmava qualquer dúvida, ele era o arquiteto charmoso que me conquistara em um café lotado de São Paulo. Nossa lua de mel era o ápice. Uma semana de luxo isolado, sem e-mails, sem prazos, só nós dois e o som das ondas quebrando na praia privativa. Mas naquela noite, enquanto ele se vestia para o jantar romântico que reservara em um restaurante flutuante, algo mudou. Eu me levantei para pegar meu vestido, um modelo fluido de seda vermelha que comprara especialmente para impressioná-lo. E ao abrir a mala dele, que esquecera semi-aberta no chão de madeira, um envelope amassado escorregou para fora. Meu coração acelerou por um instante, mas ri de mim mesma. Era só paranoia de noiva recente. Curiosa, peguei o envelope. Dentro não havia cartas de amor ou fotos nostálgicas, mas uma pilha de fotos polaroides desbotadas e um maço de cartas antigas, amarradas com um elástico desgastado. As fotos mostravam Pedro jovem, talvez com 18 anos, abraçado a uma mulher de cabelos cacheados e sorriso radiante, em poses que gritavam intimidade. Mãos entrelaçadas em um parque, beijos roubados em um carro antigo. A mulher parecia familiar, mas não conseguia pinpointar por quê. As cartas, escritas em uma caligrafia feminina elegante, transbordavam de declarações febris. Meu Pedro, você é o fogo que acende minha alma. Não me deixe sozinha nessa escuridão. Assinadas com L, uma inicial que ecoava como um sino de alerta em minha mente. Eu o chamei da varanda, a voz trêmula disfarçada de brincadeira. Pedro, quem é essa L, que te escrevia poemas? Ele congelou no meio do nó da gravata, o rosto perdendo a cor como se o sangue tivesse sido sugado. O quê? Ah, isso... São coisas antigas, do ensino médio. Nada importante. Mas seus olhos desviavam, e as mãos tremiam ao tentar pegar o envelope de volta. Insisti, folheando as fotos com mais atenção, e foi então que o reconhecimento me atingiu como um soco no estômago. A mulher nas imagens era Laura. Minha prima de 2º grau, a que morrera em um acidente de carro 10 anos antes, quando eu tinha 18. Laura, a rebelde da família, que fugira de casa para viver uma vida de excessos em Florianópolis, deixando para trás um rastro de escândalos e corações partidos. Eu a idolatrara na adolescência, copiando seu estilo ousado, sonhando em ser tão livre quanto ela. Mas Pedro a conhecera. As datas nas fotos batiam. Verão de 2008, quando ele estudava arquitetura em uma universidade no Sul, e eu mal o conhecia através de amigos em comum. Ele confessou tudo naquela mesma noite, após o jantar que se arrastou em silêncios opressivos, com o garçom balinês servindo pratos exóticos que eu mal toquei. Sentados na areia fria, sob um céu estrelado que agora parecia zombeteiro, Pedro chorou como uma criança. Era ela, Clara. Laura e eu nos amamos intensamente, mas foi um furacão. Ela era viciada em drogas leves no começo, depois em algo mais pesado. Eu tentei salvá-la, jurei que ficaria ao lado dela para sempre. Ele pausou, o rosto enterrado nas mãos. Mas no dia do acidente discutimos feio. Ela queria que eu fugisse com ela para o exterior, abandonar os estudos, a família. Eu recusei, disse que era loucura. Ela saiu furiosa, dirigindo naquela estrada chuvosa, e colidiu de frente com um caminhão. As palavras saíam entrecortadas, e eu sentia o chão se abrir sob mim. Você nunca me contou porque achava que eu não lidaria, que era passado enterrado. Mas Laura era sua obsessão, Clara. Eu a vejo em você. Os cabelos ondulados, o jeito de rir. Casei com você porque você é a versão viva dela. O mundo girou em um vórtice de náusea e fúria. Eu me levantei, as ondas lambendo meus pés como acusações frias.
Você me ama ou ama o fantasma dela? Cada eu te amo era para ela? Ele negou desesperado, ajoelhando-se na areia e implorando perdão, prometendo terapia, transparência total. Mas a marca já estava gravada. Eu não era Clara, a mulher vibrante que construíra do zero, saindo de um emprego medíocre para abrir meu estúdio de design que agora faturava alto. Eu era o eco de uma morta, um substituto conveniente para um amor tóxico que ele nunca superara. Naquela lua de mel que deveria selar nosso futuro, eu me sentia profanada, como se o véu de noiva tivesse sido rasgado por mãos invisíveis. Voltei para a vila sozinha, trancando a porta do banheiro enquanto ele batia, suplicando. Chorei até o amanhecer, não por ele, mas pela ilusão que construíramos. Os dias seguintes em Bali foram uma dança macabra de fingimento. Sorríamos para as selfies que postávamos nas redes. Paraíso eterno com meu amor! Mas à noite, eu me encolhia no canto da cama, revivendo as histórias que ele contava aos poucos, como confissões forçadas. Laura roubara joias da tia-avó para financiar festas. Pedro a cobrira, mentindo para a polícia. Ela tivera abortos espontâneos por causa das drogas. Ele a levara para clínicas clandestinas, jurando segredo eterno. E o pior, no dia do casamento, ele visitara o túmulo dela em segredo, deixando flores e um anel que comprara com o dinheiro da lua de mel. Era um adeus, disse, mas soava como uma promessa. Eu o perdoava em voz alta, para manter a paz, mas internamente, uma semente de vingança brotava. Não era raiva cega, era o instinto de sobrevivência de uma mulher que aprendera, desde a morte de Laura, que segredos corroem como ácido. De volta a São Paulo, a marca se aprofundou. Eu me via no espelho e questionava: era mesmo eu ou só uma sombra? Pedro mergulhou no trabalho, projetando edifícios que pareciam prisões envidraçadas, enquanto eu me afundava em projetos freelance que me isolavam. Mas em vez de confrontá-lo abertamente, o que o faria negar ou fugir, comecei a desenterrar o passado dele com a precisão de uma arqueóloga. Contratei um detetive particular, um homem discreto chamado Ramos, que vasculhou arquivos antigos e contatou ex-amigos de Pedro. As descobertas chegavam como veneno doce. Laura não morrera por acidente puro. Testemunhas viram o carro dela zigue-zagueando horas antes, e laudos toxicológicos, suprimidos pela família para evitar escândalo, indicavam níveis altos de cocaína no sangue. Pedro, em pânico, pagara um advogado para abafar o caso, alegando falha mecânica. Mas ele tivera um filho com ela, um menino que dera para adoção meses antes da morte, temendo o caos da vida deles. O garoto, agora com 12 anos, vivia em um orfanato no interior de Santa Catarina, sem saber de sua origem. A revelação me consumiu. Eu, que sonhara com maternidade, agora carregava o peso de um fantasma com herdeiro. Confrontei Pedro uma noite, após um jantar onde ele brindara a nossa família futura. Mostrei os documentos impressos, o coração martelando. Você mentiu sobre tudo, o acidente, o filho, e agora o quê? Vai me usar para preencher os buracos? Ele desabou, admitindo tudo em um fluxo de lágrimas e justificativas. Eu era jovem, Clara. Medo me paralisou. Mas você me salvou, me fez querer ser melhor. Prometeu encontrar o menino, reconstruir, mas eu via a verdade. Ele ainda amarrava seu coração ao passado, e eu era apenas a âncora que o impedia de afundar. A marca se tornou minha armadura. Em vez de divórcio imediato, planejei com frieza. Usei minhas conexões no mundo do design para criar uma campanha anônima. Um site falso de memórias perdidas, onde postei as fotos de Laura e Pedro, com apelos emocionais para o filho adotivo. O garoto, alertado por uma assistente social, apareceu em nossa porta um mês depois. Um menino magro de olhos verdes, idêntico ao pai. Pedro o abraçou, soluçando, enquanto eu observava da cozinha, o estômago revirando. Mas o twist veio quando revelei meu próprio segredo. Durante a lua de mel, após a confissão, eu gravara tudo em um áudio escondido no celular e o enviara para um podcast de crimes reais que eu seguia. Vozes do Passado, um programa que expunha segredos familiares, veiculou a história anonimizada, mas com detalhes suficientes para que repórteres farejassem. Jornais sensacionalistas ligaram os pontos. O arquiteto bem-sucedido e o escândalo enterrado. Pedro perdeu contratos, amigos o abandonaram. E o menino, confuso, voltou para o orfanato com uma nova família adotiva que o esperava. Eu saí do casamento com uma indenização generosa. Ele insistiu culpado.
E me mudei para uma cobertura em Pinheiros, onde relancei minha carreira com um livro de ilustrações sobre mulheres marcadas pelo amor. Cada página era uma catarse, silhuetas de noivas com cicatrizes invisíveis, fantasmas dançando em luas de mel. O livro virou sucesso, e em entrevistas eu sorria enigmaticamente. A marca nos define, mas não nos destrói. Pedro me procurou uma vez, magro e quebrado, pedindo uma segunda chance. Você me destruiu, Clara. Eu fechei a porta suavemente. Não, amor. Você se destruiu. Eu só iluminei as sombras. Anos depois, em outra ilha, desta vez sozinha, com um drink de coco e o mar como confidente, eu traçava linhas na areia, livre da marca que outrora me sufocava. O segredo dele me ferira, sim, mas me forjara em algo indestrutível. Uma mulher que não mais se perdia em ecos alheios. E para sempre, eu carregaria aquela lua de mel não como ferida, mas como tatuagem de fogo. Um lembrete de que, no final, o amor verdadeiro começa quando paramos de reviver os mortos.